Vamos começar com o capítulo 16, que trata de reações de benzeno substituídos. Aqui temos alguns exemplos de compostos benzênicos substituídos. Por exemplo, a anfetamina, que é um composto que atua no sistema nervoso central. Também na mesma linha temos a metanfetamina, conhecido também como SPID, que tem efeito no sistema nervoso central, são substâncias psicoativas e de uso controlado, ansiolíticos, mas que são muito utilizados de forma ilícita. Temos também aqui o ácido acetil salicílico, que é conhecido como aspirina, também como AAS, é um dos primeiros compostos da indústria farmacêutica, surgiu nas indústrias da Bayer, na Alemanha. Temos também o desinfetante hexaclorofeno, também um composto clorado, um fenol. Esses compostos são todos exemplos de substâncias aromáticas, benzenos, No caso, a gente vai trabalhar quase que exclusivamente nesse capítulo com benzeno. Se bem que com pequenas modificações se pode aplicar também a outros compostos aromáticos, naftaleno, piridina, Se bem que existem diferenças, inclusive diferenças importantes para esses outros compostos. Mas conhecendo a ordem geral das reações com benzeno, depois se pode fazer uma adaptação para os demais compostos aromáticos. Primeiro vamos falar da nomenclatura de compostos aromáticos, os compostos benzenos dissubstituídos. Temos aí um exemplo de benzeno dissubstituído com bromo, dois bromos. Esses bromos podem estar um vizinho do outro, na posição 1, 2, também conhecido como ortodibrombenzeno. O orto tem que ser escrito em itálico, ou simplesmente abreviar com a letra O em itálico também, o dibrombenzeno. Depois temos 1,3-dibromobenzeno, 1,3-dibromobenzeno, que temos um carbono intermediário ali que separamos os dois bromos. Ele está na posição também conhecida como meta-dibromobenzeno, também meta escrito em itálico, a letra M em itálico, dibromobenzeno. Também se pode escrever 1,3-dibromobenzeno. E finalmente a outra possibilidade é que esteja na posição para. No caso seria 1,4-dibromobenzeno. Sempre começa a numerar a partir de um deles, é indiferente se quer começar em qualquer, pode ser começado no segundo carbono, ou eu digo do primeiro bromo ou do segundo bromo, do carbono ligado ao bromo, de qualquer posição, que sempre vai dar 1,4, 1,3 ou 1,2. Nunca se pode colocar 1,5 ou 1,6, sempre obtendo uma menor numeração. E só existem essas possibilidades para compostos, o benzeno dissubstituído. Ou ele é orto, ou é para, ou é meta. Não existe outra possibilidade. Pode ser os dois substituintes idênticos, como no caso do bromo, ou pode ser substituintes diferentes. Vamos ver. Quando os dois substituintes são diferentes, como no caso o cloro e o iodo, eles são indicados em ordem alfabética. Então a gente sabe que o cloro começa com C e o iodo com I. Então a gente numera a partir do cloro, do carbono ligado ao cloro, e sempre na direção de obtenção dos menores números. O cloro seria o número 1, e depois numeramos para o lado da direita. Seria o 2 e o 3 seria, no caso, a posição do iodo. Então seria 1 cloro, 3 iodo, benzeno. Também chamado meta-cloro-iodo-benzeno. Não se diz 1 iodo porque começa pela numeração do cloro, que começa com a letra C, depois vai para o iodo. Aqui no segundo exemplo do meio, temos o nitro, que é o NO2, e o bromo. Então o nitro começa com N, o bromo começa com B.
A gente vai começar, então, a numerar a partir do carbono, o benzeno, que está ligado ao bromo. Então, fica 1 bromo, 3 nitro, né? Porque a numeração para o carbono da posição que está o grupo nitro é o número 3. Sempre numerando na direção de encontrar ele, né, o mais próximo possível. Também pode-se dizer meta, bromo, nitro, benzeno. Finalmente pode ter, né, os dois substituintes estarem um impar em relação ao outro. E aí nós temos o cloro, que começa com C, e o etil, que começa com E. Então a gente começa a numerar a partir do carbono ligado ao cloro. Aí tanto faz ir numerando pela direita quanto pela esquerda, você vai encontrar o etil na posição 4, o carbono 4, também na posição dita para. Então 1 cloro, 4 etil benzeno, ou para cloro etil benzeno. Alguns, né, se um dos substituintes pode ser incorporado a um nome, esse nome é usado e o substituinte incorporado é dado à posição 1. Então, por exemplo, aí, nós temos esse primeiro composto do lado esquerdo, que nós temos a metila. Uma metila ligada ao anel benzênico, né, é também conhecido como tolueno. Então, se esse composto, né, com a metila incorporada, se chama tolueno, eu tenho que numerar obrigatoriamente a partir da posição da metila. Né? Já não uso mais a ordem alfabética dos substituintes, né? Metila, porque a metila não vai existir uma metila ligada ao benzeno. Nós estamos dizendo que existe um tolueno que é já com a metila ligada ao benzeno. Então, tolueno já tem a metila incorporada e a metila está na posição 1. A posição 2, portanto, é do cloro. Então fica 2-cloro, tolueno, ou ortocloro, tolueno. Tolueno é o benzeno ligado à metila. Outro exemplo clássico, né, é o composto, o exemplo central, temos a NH2 ligado ao benzeno. Isso é uma amina aromática, né, é a anilina. A anilina é o NH2, grupo amino, ligado ao anel benzênico. Então se chama anilina. A anilina já incorpora o NH2 e o benzeno. Então, automaticamente, a anilina tem que começar pelo carbono, numerar pelo carbono ligado ao NH2. Desta forma, vai chegar a obter o 4, em posição que está o grupo NO2, que é o nitro. Então, 4 nitro anilina. Né? Estaria no grupo nitro, que é o NO2, ligado no carbono 4 da anilina. E o número 1 da anilina, né, do anel benzênico, seria o carbono ligado ao NH2. O fenol é uma hidroxila ligada ao anel benzênico. Então a gente chama de fenol, já incorpora a hidroxila. Então, se o fenol é a hidroxila ligada ao benzeno, temos aí um ligante extra, que é o CH2, CH3, que se chama etilo. Né? Etila. Então nós temos ela ligada na posição 2, também conhecida como posição orto. Então, 2-etil, fenol, orto, etil, fenol. Então, são exemplos de incorporação. Não se diz incorporar quando você coloca aminobenzeno ou hidroxibenzeno, né? Porque você está usando a palavra benzeno. Daí, o hidroxi passa a ser um substituinte, que tem que ser numerado e localizado, segundo a regra. Mas se você diz tolueno, você não está usando a palavra benzeno. Tolueno é a metila ligado ao benzeno. Então, é diferente usar metilbenzeno e dizer tolueno. Tolueno já incorpora. Metilbenzeno, você está usando um substituinte que teria que ser numerado a posição dele. Temos também alguns benzenos dissubstituídos que têm nomes, né, incorporados, né? São nomes comuns, né? Se utiliza comumente, não obedece nenhuma regra, apenas temos que consultar na literatura ou memorizar. Aí está a ortotoluidina, que é um benzeno que possui tanto o grupo NH2, né, amina da anilina, né, como tem também o CH3 do tolueno, né,
Se fosse só o CH3, poderíamos chamar de tolueno. Se fosse só o NH2, poderíamos chamar de anilina. Mas como tem os dois e um está do lado do outro, um orto em relação ao outro, chamamos de ortotoluidina. Então não vamos chamar de ortoaminotolueno, né? 2-aminotolueno, ou 2-metil-anilina, né? Também não. Isso aí tem um nome já para esse conjunto, né? Se chama ortotoluidina. Se um substituinte em relação ao outro, ou seja, o CH3 e o NH2 estivesse em posições 1, 3, né? Um na posição 1 e o outro na posição 3, chamaríamos de metatoluidina. E se um estivesse oposto ao outro, estaria em paratoluidina ou 1,4-toluidina. Da mesma forma, temos os chilenos. Os chilenos são 3, né? São quando o benzeno possui 2 metilas. Essas metilas podem estar lado a lado, né? Vicinal uma da outra, e chamaríamos de ortochileno. Elas podem estar na posição meta, que é a posição 3, uma em relação à outra, que chamamos de metachileno ou 1,3 chileno, e pode estar em posições opostas no anel, né? Que seria 1,4, né? Ou também chamado de parachileno. Então são 3 espécies de chileno, né? O orto, meta e para. Né? Todos eles têm 2 metilas. Só a posição relativa entre elas é que muda. Também temos os cresóis, esse último exemplo da direita. No cresol, né, um cresol tem que ter obrigatoriamente uma hidroxila e uma metila ligado ao benzeno. Se elas estiverem em posições opostas, como aí, temos o paracresol. Se estiver vicinal, um do lado do outro, temos o ortocresol, também chamado 1,2, né? E se estiver na posição 3, né, 1,3, chamaríamos de metacresol. Então, existem 3 possibilidades em todos esses casos, né? Orto, meta e paratoluidina, orto, meta e parachileno, orto, meta e paracresol. Né? São as posições relativas possíveis. E esses nomes são nomes que se tem que memorizar ou buscar na literatura, né? Que são nomes comuns. Quando tem 3 substituintes, são nomeados benzenos polissubstituídos, adotamos uma nomenclatura de forma a numerar para obter os menores números, ou seja, você observa, né, os substituintes e numera, independente de quem sejam esses substituintes, numera de forma a obter a menor sequência possível de números. Então aí observa claramente, no primeiro exemplo à esquerda, que para obter os menores números, você tem que começar a numerar a partir do grupo nitro, pela direita, né? Seria 1 para o nitro, 2 para o bromo, 3 para o carbono e depois 4 para o cloro. Se começar a numerar a partir do cloro, você teria que obtido 1 para o cloro, 3 para o bromo e 4 para o nitro. Ou seja, qualquer outra maneira de numerar obteria números maiores. A forma de numerar para obter os menores números única é esta forma. Começa a numerar a partir do nitro e numerando pela direita. Assim você encontra logo o 2 no bromo e o 4 no cloro. Uma vez numerado, daí vem o nome. O nome, daí sim, você tem que começar pelas letras do alfabeto. Ou seja, o bromo começa com B, o nitro começa com N e o cloro começa com C. Então, o bromo tem que começar pelo bromo, começa com a letra B. Então, o bromo caiu na posição 2, 2 bromo. O cloro caiu na posição 4, 4 cloro. E o nitro caiu na posição 1, nitro benzeno. Né? Então, é simples. Outro exemplo aí. Nós temos o bromo, o nitro e o cloro. Onde que temos que numerar? Você pode arriscar, certo? Fazer outras numerações diferentes, mas você vai notar, né? Isso é até útil que se faça como um exercício. Se você numerar de outra forma, né, você vai encontrar números maiores. A melhor forma é começando no cloro, numerando pela direita, né, você obtém o 2 nitro e o 4 bromo. Depois de praticar, fazer alguns exercícios e tentar numerar por conta, alguns exemplos, você vai notar que é muito intuitivo, logo estará automático. Você vai ver e já vai saber que tem que numerar da maneira que tem que numerar para obter os menores números. Numerando aí então, 1 para o cloro, 2 para o nitro e 4 para o bromo,
É a forma que você obtém os números menores, né? 1, 2 e 4. Se você somar 1 mais 2 mais 4 dá 7. Se você fizer outra sequência, outra numeração em outra ordem, você vai ter uma somatória, né, maior. Tá, uma vez numerado, essa numeração, você veja, o cloro começa com C, o bromo com B e o nitro com N. Então, se coloca em ordem alfabética, tem que começar pelo B de bromo. O bromo caiu na posição 4, então 4 o bromo, o cloro na posição 1 cloro, e o nitro ficou na posição 2, 2 nitro. Então, começa com B de bromo, né, depois C de cloro, depois N de nitro, e aí, com seus respectivos números. Outro exemplo aí, né, nós temos aí também, né, que numerar. Temos que numerar agora, dessa vez, começando do bromo. Como nos outros casos, não existe uma maneira diferente de numerar que obtenha menores números. Aí vamos obter 1 para o bromo, 2 para o nitro e 4 para o cloro. Se começássemos a numerar a partir do cloro, né, sequencialmente, teríamos encontrado números maiores, ou se quiséssemos começar numerando a partir do nitro, também obteríamos números maiores. Então tem que começar a partir do 1 do bromo, 2 para o nitro e 4 para o cloro. Uma vez numerado, passa a escrever o nome da molécula. Então começamos agora sim pela ordem alfabética. O bromo, coincidentemente, caiu na posição 1 e é o primeiro por se começar pela letra B. Depois vem C de cloro, que caiu na posição 4, então 4 cloro, e depois 2 nitrobenzeno. Então, ao substituinte incorporado é dado a posição 1. Isso aí também é válido para compostos trissubstituídos, como nós temos aí, né? O anel é numerado sempre, né, no sentido que os outros menores números, né, os números menores possíveis, e tomando como posição 1 o substituinte incorporado. A gente sabe que tolueno tem a metila incorporada. Então, se a metila está incorporada, o número 1 é o carbono ligado ao CH3. E a esse conjunto se dá o nome de tolueno. Depois, numera na direção a obter os menores números. Ou seja, no caso desse exemplo da esquerda, descendo, né? Descendo 1 para a posição que está o carbono CH3, né? O carbono do anel ligado ao CH3, 2 para o carbono ligado ao NO2, 3, 4 e 5 para o carbono ligado ao bromo. Então, uma vez numerado, você vem o nome. Você começa por B de bromo, que caiu na posição 5, então 5 bromo, depois 2, né, posição 2 caiu para o nitro, 2 nitro, N na sequência. Tolueno já incorpora, não precisa dizer que tem um CH3, né, que daí seria um metilbenzeno, né, mas daí seria outra regra. Essa daí você já está incorporando o CH3 e o benzeno, tem um único nome que é tolueno. Então, não precisa dizer que tem que ser metila, porque metila já está no nome, subentendido, tolueno possui o CH3. Temos aí o 3-bromo 4-clorofenol, que é o exemplo central. Primeiro, numerar, né? E considerando o fenol. O fenol é o composto que inclui a hidroxila. A hidroxila ligada ao benzeno se chama fenol. E quando você considera isso sendo fenol, automaticamente você está colocando o número 1 para o carbono ligado à hidroxila. Então, 1 ligado à hidroxila é a posição de onde começamos a numerar. Nós podemos numerar pela esquerda ou pela direita. A gente encontra os menores números numerando pela direita. Então, vamos encontrar o bromo na posição 3 e o cloro na posição 4. Então, fica 3 bromo, começamos com B de bromo, depois 4 cloro, C vem depois do B, 4 cloro, fenol. Fenol já incorpora a hidroxila na posição 1, precisa dizer que tem uma hidroxila ligada ao benzeno, que se entende que fenol é um benzeno ligado à hidroxila e que o hidroxila está ocupando a posição 1. Isso já é subentendido pela regra. Temos aí um último exemplo. Nesse caso, nós temos aí o NH2 incorporado, a gente chama de anilina. A gente já conhece a anilina dos exemplos anteriores. Não poderíamos incorporar o iodo e dizer que é iodo-benzeno, porque daí você está usando a palavra benzeno. Iodo-benzeno é o iodo ligado ao benzeno, não tem um nome incorporado.
Homo incorporado é quando você muda, não para de usar benzeno. Você está dizendo anilina, está dizendo tolueno, está dizendo, né, fenol, né? Aí não existe a palavra benzeno ligada a bromo, ou hidroxila, ou a metila, ou a NH2. Então, esse último exemplo temos a anilina, que incorpora o NH2. O NH2, automaticamente essa anilina começa a numerar a partir do carbono ligado ao NH2 e numera pela via superior. Encontra o grupo etil na posição 2 e o iodo na posição 4. O etil começa com E, o iodo com I, então por ordem alfabética começamos a dar o nome pelo etil. O etil caiu na posição 2, então 2 etil, o iodo caiu na posição 4, 4 iodo, anilina. Não precisa dizer que é uma anilina, que ao dizer que é anilina você já subentende que tem que numerar a partir do NH2. Reações de substituintes alquilas. Essas reações são reações do tipo substituição, SN. Não é uma reação que ocorre no benzeno, é uma reação que ocorre no substituinte. Então, temos aí o propilbenzeno. É importante notar que o carbono que está ligado diretamente ao benzeno, é também conhecido como carbono benzílico, esse carbono é especialmente reativo, porque se formar um carbocátion sobre ele, esse carbocátion, né, transforma esse carbono de sp3 para sp2. Ele sendo sp2, ele passa a ter um orbital p puro. E esse orbital p puro é justamente o orbital p vazio, né, que está faltando um elétron. E os elétrons do sistema pi do benzeno podem ocupar esse orbital p vazio do carbocátion benzílico, ou seja, esse carbono benzílico, o carbono ligado ao benzeno, né, o primeiro carbono da cadeia, ele é especialmente reativo por isso. Ao se transformar em carbocátion, ele hibridiza em sp2, ele estava originalmente em sp3, passa a sp2, e possui um orbital p puro vazio. Esse p puro vazio é ocupado, né, pode ser, os elétrons que estão no sistema pi podem transferir carga para ele. Essa carga vai ser distribuída, né, compartilhada por todo o anel benzênico. Então, ele tem essa vantagem de ter o anel benzênico ligado e facilitar, né, a formação de uma carga positiva sobre ele, porque ele não vai carregar essa carga positiva só, ele vai distribuir essa carga positiva pelo sistema pi do anel. E isso facilita, né, a formação dessa carga, ele é especialmente reativo por isso. Então, ocorrem reações de substituição, né, sai se tiver um bromo ligado, ou um grupo de saída, ele sai e entra, né, entra um substituinte. Então, nós temos aí a substituição do hidrogênio por um bromo. A reação ocorre com aquecimento. Esse NBS é a abreviação para N-bromosuccinimida, é um reagente que promove reações de bromação. E o hidrogênio que sai, né, se liga com um bromo também, porque esse composto é um doador de bromo, para formar ácido bromídrico. O composto que se formou se chama 1-bromo-1-fenilpropano. Uma vez que tenhamos um bromo, um bom grupo de saída, como o bromo, poderia ser o iodo, um tocilato, outros grupos de saída, ligado ao carbono benzílico, ele pode ser substituído, participar de reações de substituição, né? São reações de substituição nucleofílicas, né? Nós temos aí, quem que poderá substituir o bromo? O bromo sai e entra um nucleófilo. O bromo é um elemento relativamente eletronegativo, ele tem facilidade de romper essa ligação e levar o par de elétrons, né? Porque formaria uma carga positiva sobre o carbono benzílico. Essa carga, como foi visto, pode ser compartilhada, então esse bromo sai com facilidade dessa posição. Basta ter aí um hidroxila, um nucleófilo, que venha para substituir esse bromo que saiu.
Esse substituinte tem que ter uma carga negativa, porque quando o bromo romper a ligação, vai ser uma ruptura heterolítica. Ele vai levar consigo o par elétrico que ele estava compartilhando com o carbono benzílico, deixando em seu lugar uma carga positiva, como foi comentado. E vem a hidroxila e se liga, doa um par de elétrons, formando então aí, no primeiro exemplo, o álcool benzílico. O bromo que saiu, né, está com uma carga negativa, ele tem como contraíon o mesmo contraíon da hidroxila. Se tivéssemos usando hidróxido de sódio, teríamos formado aí brometo de sódio, né? O grupo cianeto também pode atuar como um nucleófilo, né? Ele pode reagir da mesma forma que a hidroxila. Então tem uma carga negativa, o bromo rompe a ligação, deixa uma carga positiva sobre o carbono, e o cianeto vem e se liga. O cianeto normalmente é um sal, pode ser cianeto de sódio, cianeto de potássio. Então o brometo que se sai vai ficar com um contraíon, formando brometo de sódio, brometo de potássio, ou outro contraíon do cianeto. Também podemos usar um nucleófilo neutro, né? A amônia, o NH3, que é uma base de Lewis. Ela originalmente se forma um sal, o bromo sai, e o NH3 se liga ao carbono benzílico, formando uma amina quaternária. Essa amina quaternária positiva, com o bromo negativo, forma um sal. Posteriormente, na presença de uma base, você neutraliza esse sal, né, se libera ácido bromídrico, que reage com a base, formando um sal. Né? Se tivermos usado hidróxido de sódio, vai formar brometo de sódio, água, né? Vai sair um próton dali, um H+, dali, que vai reagir com OH-, formando água. O bromo vai ficar com o contraíon do OH-, pode ser sódio, hidróxido de sódio, teríamos brometo de sódio e a benzilamina, como produto da reação. Além de haver reações de substituição, podemos também ter reação de eliminação. O bromo sai, usando uma base volumosa, que é o terbotóxido. Normalmente usa-se terbotóxido de potássio ou de sódio. É uma base volumosa, por quê? Porque se fosse uma base menos volumosa, haveria a possibilidade de haver uma reação de substituição, ou seja, o bromo sai, né, como ocorreu nos outros exemplos, e o terbotóxido, né, atuaria, se não fosse volumoso, atuaria como um nucleófilo, ele entraria no lugar de onde saiu o bromo, substituindo o bromo, como nos exemplos anteriores. Por ele ser muito volumoso, ele não, essa reação está impedida. Ele não consegue haver uma interação adequada com o carbono benzílico, que também está substituído, né, com um grupo fenil, que é um grupo volumoso, o próprio bromo é um átomo volumoso, e o CH3 e o terbutil também é volumoso, ou seja, é difícil ele se ligar na posição benzílica. Então, o que ocorre é a saída do bromo e acaba ocorrendo também a eliminação de um hidrogênio, né? Um próton da posição CH3 ali saiu um próton, um H+, e esse H+, e o bromo que saísse formaria um ácido bromídrico, né, que reagiria com a base, o terbotóxido, que neutralizaria esse ácido bromídrico que seria eliminado. E formaríamos o estireno, que é um composto de eliminação, né? Eliminaria-se o bromo e o hidrogênio. Nas reações de oxidação, a cadeia ligada ao benzeno, como o tolueno, temos a metila, né? Ela é oxidada a grupo carboxílico. Para que essas reações ocorram, o carbono benzílico, ou seja, o carbono ligado ao anel benzênico, ele tem que ter pelo menos um hidrogênio. A ausência de hidrogênio nesse carbono benzílico torna a reação inviável. Então, primeiro exemplo, o tolueno tem 3 hidrogênios no carbono benzílico. Então, ele é oxidado
ácido benzoico. O carbono recebe oxigênios, né, no permanganato de potássio. Essa reação é feita com aquecimento e na presença de ácido, né, forma-se o ácido benzoico. Aí no segundo exemplo, nós temos o benzeno ligado a um grupo N-butil, não é N, e isopropil, né? São dois substituintes. Observe sempre o carbono benzílico, aquele carbono que está ligado ao benzeno, o primeiro carbono. Esse carbono vai se converter em um grupo carboxila. Observe que se formam dois grupos carboxila. Isso acontece porque esses carbonos benzílicos, né, tanto do isopropil quanto do N-butil, tinham hidrogênios no carbono benzílico. Então, aí, usando um outro agente oxidante, que é o dicromato de potássio, na presença de ácido, e com aquecimento você obtém um composto dicarboxílico, o ácido metabenzeno dicarboxílico. Observe agora esse último exemplo, que no caso nós temos um carbono benzílico, né, o carbono ligado ao benzeno, ele não tem hidrogênio, é um carbono dito quaternário, né? Quando isso ocorre, esse carbono não reage, a molécula continua intacta. Ela, da mesma maneira que ela entrou, ela sai, né? Não reage. O produto da reação seria a mesma molécula que foi colocada. Um caso interessante é quando esse grupo, terbutila, né, está presente na molécula juntamente com o grupo metila. Né? Vamos supor que o terbutila está na posição orto, há uma metila. Então, o grupo metila sim vai ser oxidado, mas o grupo terbutila não. Ou seja, esse grupo terbutila fica intacto, mas nada impede que, na presença de uma metila em outra posição ligada, em outra posição do anel benzênico, na posição orto, meto ou para, ou mesmo que tenhamos um isopropil ou um N-butil ligado em qualquer outra posição, essas outras posições sim reagiriam e formariam grupos carboxílicos, né? Apenas ficaria intacto essa porção da molécula do terbutil. Isso daí se manteria como está. Aqui nós temos um exemplo. E se for um álcool benzílico? Aí, né? Nós temos um álcool com hidroxila na posição do carbono benzílico. E submetermos à oxidação. A reação, né, vai oxidar como se tivesse apenas hidrogênios, ou seja, vai formar o ácido benzoico da mesma maneira. Então já temos aí o feniletanol, né, esse primeiro exemplo, a presença de dicromato de sódio e ácido, e com aquecimento, vai se formar ácido benzoico. Se formaria da mesma forma que se tivéssemos apenas um grupo etil na posição, né, em vez do grupo feniletanol, né, se tivéssemos apenas um feniletano, também aconteceria a mesma reação, formaria o mesmo produto. A presença da hidroxila confere uma oxidação parcial desse composto, e com agente oxidante você acaba de oxidar, ou seja, satura o carbono de oxigênios, né? Temos aí um ácido benzoico. Se você pode usar um outro agente oxidante mais brando, um agente oxidante não tão enérgico, como que é o dióxido de manganês. Se você pegar o dióxido de manganês e usar o mesmo um feniletanol, você vai ter uma oxidação parcial, vai obter a acetofenona, esse composto que está aí. Então, notem que você conseguiu obter uma acetona e não um ácido benzoico, como no exemplo anterior. Isso se deve ao uso do dióxido de manganês. Se você usar o dióxido de manganês para um álcool, né, o álcool benzílico, você vai ter uma oxidação parcial também, só que nesse caso vai obter o benzaldeído. Então é um agente oxidante brando. Bom, as hidrogenações, como já foi mostrado, a redução do substituinte nitro também pode ser feito com hidrogênio parado sobre carbono. O hidrogênio vai ser adicionado ao oxigênio, formando água, que vai sendo eliminado, e o nitrogênio também vai recebendo hidrogênios, né, são várias moléculas de hidrogênio, no total seriam 3 moléculas de hidrogênio, 2
para os oxigênios e um para o nitrogênio, formando anilina. Recordemos aí da anilina. Então, hidrogenação do nitrobenzeno para formar anilina. Paládio sobre carbono e hidrogênio. Também se pode usar outros métodos de hidrogenação, estanho e ácido clorídrico. O estanho é um metal, o ácido clorídrico ataca o metal, se forma hidrogênio gasoso, que na presença do próprio estanho pode atuar como catalisador, né, facilitar a reação de hidrogenação e formar também, né, a anilina. Só que a anilina que vai se formando, como está na presença de ácido, vai ser protonada, né? A anilina é um composto básico, tem um nitrogênio com um par de elétrons disponível. Como existe ácido clorídrico, forma o sal, né, o cloreto de anilina. O contraído da anilina seria o cloro menos. Para restabelecer a anilina, teria que usar uma base para neutralizar o sal, da mesma maneira que a gente viu anteriormente. Teríamos anilina e água. É possível reduzir seletivamente apenas um grupo nitro, usando o enxofre ligado ao amônio, sulfeto de amônio. Esse sulfeto de amônio pode atuar, né, como um agente redutor e promover uma monohidrogenação, uma monorredução. Apenas um dos grupos nitro foi hidrogenado a anilina, o outro grupo nitro se manteve. Então, de meta-nitrobenzeno, né, nós passamos a meta-nitroanilina.